soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Boa noite a todos os queridos, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos queridos irmãos. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade, sempre quando temos os nossos encontros às segundas-feiras, por ter nos abençoado o Senhor tão grandemente com o domingo, com a sua palavra, e termos mais essa oportunidade também na segunda-feira. É graça do Senhor para as nossas vidas, de sermos cada vez mais edificados com a palavra do Senhor. E que você aproveite este momento, você que está aqui conosco, todos que nos assistem também, para que nós possamos louvar e adorar a Deus nesse instante. Bendizer o nome do Senhor. Esse deve ser o intuito do nosso coração, reconhecer que Deus é o nosso Senhor, é aquele que nos criou e que nos salvou. Por isso eu quero convidar todos os queridos para se colocarem em pé e assim orarmos ao Senhor, agradecendo a Ele por mais este momento. Pai, nós queremos te agradecer pela tua graça e misericórdia. Nós te louvamos, ó Pai, porque tu és o nosso Deus, aquele que com amor eterno nos amou e com benignidade nos atraiu. Nós sabemos que se estamos aqui nesta noite é porque o Senhor mesmo assim nos chamou. O Senhor mesmo nos trouxe até esse lugar. Por isso, ó Pai, que o teu Santo Espírito instrua cada um dos teus servos neste momento, para a compreensão das tuas verdades, da tua palavra, para que cada um saia nesta noite, ó Pai, reconhecendo e tendo clareza em seu coração da tua vontade. E assim, ó Pai, poder viver uma vida que agrada ao Senhor, ter uma vida transformada pela tua palavra, e que dia a dia possamos glorificar o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelo teu povo que aqui reúne. Muito obrigado pelo teu povo que tem se reunido nos outros locais onde temos o Conexão com Deus. Que o Senhor fale ao coração de cada um deles, que o Senhor fale ao coração de todos, que esta mensagem, que este culto chegar, ó Pai, por Cristo, o nosso Senhor amado, é que nós oramos agradecidos. Amém. Eu farei a leitura do texto da palavra do Senhor que se encontra no segundo livro das Crônicas, no capítulo 12, a partir do versículo 5, 2 Crônicas 12, 5 até o versículo 12. A palavra do Senhor nos diz assim: Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Então
Se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque. Porém serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda vinham e usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Tendo-se ele humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não o destruísse de todo, porque em Judá ainda havia boas coisas. Vamos louvar o Senhor nesse instante, ouvir as boas coisas, as boas novas que o Senhor também tem a nos dizer. Louvemos ao nosso Deus. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo,
vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o Senhor me guia. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o Sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. A igreja pode se assentar. Na palavra que nós vemos e lemos, vemos que há algo que deve ser a condição do nosso coração diante do Senhor e deve ser uma condição constante. Deve ser uma condição onde jamais devemos agir contrária a ela. Quando é dito claramente aqui por algumas vezes sobre a atitude da humilhação e principalmente a atitude de se humilhar diante do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos nos humilhar diante da sua poderosa mão e desta forma sim o Senhor pode nos exaltar. Por isso nós temos que buscar o Senhor constantemente com esta atitude. A atitude de saber quem nós somos, a atitude de reconhecer quão miseráveis nós somos e como nós carecemos
da graça de Deus todos os dias da nossa vida. Senão, certamente nós nos distanciaremos do Senhor pela própria atitude humana de acreditar que pode fazer algo, que o que consegue fazer é pela força das suas próprias mãos. E nós sabemos que o julgamento do Senhor, a ira do Senhor, ela saía do povo quando esse povo se humilhava diante de Deus, se afastava desse povo, quando no versículo 12 diz: tendo-se ele humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não destruísse de todo, porque em Judá havia coisas boas. Nós devemos buscar ao Senhor sempre. Eu quero convidar você nesse instante, para que neste momento de oração, se dobre diante de Deus. Aqueles que podem se ajoelhar, se ajoelhem nesse instante, se coloquem diante do Senhor, reconhecendo que de fato nós dependemos do Senhor em tudo nas nossas vidas, e podemos diante de Deus nos humilhar para que assim Ele possa operar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Se entregue ao Senhor neste instante, consagre a sua vida a Ele, ore a Ele, reconheça quem é Deus na sua vida e quão pequeno nós somos. Vamos orar, queridos, nesse instante. Pai, nós nos dobramos diante do Senhor, reconhecendo que Tu és o nosso Deus eterno, nosso Deus que é todo poder, toda glória, toda majestade, toda soberania. Ó Deus, quem somos nós diante do Senhor? Por mais que o ser humano intente, ó Pai, ser reconhecido, intente, ó Pai, ser alguma coisa fora do Senhor, nós sabemos que somos miseráveis. Somos, ó Pai, como um nada diante do Senhor. Por isso nós clamamos pela Tua misericórdia. Ó Deus, sabemos que longe do Senhor o que compete a nós é a perdição, é a condenação, é o inferno, é o sofrimento. Mas nós sabemos que é pelo Senhor, é para o Senhor
que nós fomos chamados, e é em Cristo Jesus e na sua cruz que nós fomos salvos. E diante disso e da tua graça, ó Pai, o Senhor nos conduz a caminhos retos, caminhos bons, caminhos de salvação. Ó Deus, que o teu povo que está reunido aqui nesta noite, que o teu povo que está espalhado por todo este mundo, se humilhar e orar e te buscar, se desviar dos seus maus caminhos. A tua promessa, e nós devemos crer nela, o Senhor sarará a nossa terra, o Senhor curará a nossa nação, o Senhor livrará a nossa nação, ó Pai, de tantos erros, de tanta miséria, de tanto pecado, de tanta corrupção. Não somos nós que fazemos algo, não somos nós que temos o poder para mudar a nossa situação e a nossa condição. A nossa própria condição não está nas nossas mãos, quanto mais a condição do nosso país, que sabemos que tem vivido dias tão turbulentos, dias tão duvidosos e incertos. Mas nós sabemos que assim como o Senhor mudou a condição da nossa vida, assim como o Senhor nos restaurou e nos salvou, o Senhor também tem todo o poder para mudar a condição do nosso país, para transformar a realidade deste povo. Se este povo que se chama pelo teu nome se humilhar, dobrar diante do Senhor e reconhecer que somente Ti tem o poder para fazê-lo. Se este povo, ó Pai, orar, buscar-Te incessantemente, todos os dias e a cada momento, se este povo reconhecer os seus pecados, desviar deste caminho pecaminoso, nós cremos em nome de Jesus que o Senhor mudará a realidade da nossa nação, mudará a realidade, ó Pai, da nossa igreja, mudará a realidade das nossas vidas. Ó Deus, de fato nós não somos nada, mas no Senhor e através de Cristo Jesus nós podemos sim. Nós podemos porque o Senhor vai adiante de nós. Nós podemos porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem cuidado, o Senhor tem nos livrado de todos os perigos. Por isso, ó Pai, reconhecemos sim que somos miseráveis pecadores, mas pela Tua graça e pela Tua misericórdia, em Cristo Jesus, nos tornamos Teus filhos. Nos tornamos, ó Pai, ovelhas do Teu aprisco. Seguimos o bom pastor, aquele que tem todo o poder, aquele que nos conduz a pastos verdejantes, aquele que tem refrigerado a nossa alma, aquele que tem nos conduzido à paz e à paz eterna. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor tem transformado dia a dia as nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, porque o Teu povo tem se dobrado diante do Senhor. Que mais, ó Pai, possam vir se dobrar diante de Ti, que através desta igreja, através do Teu povo, tantos outros venham reconhecer que somente Tu és Deus. Somente através do Senhor Jesus é que podem alcançar a salvação. Usa em nome de Jesus a Tua igreja para mudar também a condição de outras vidas. Ó Deus, usa-nos como instrumentos úteis nas Tuas mãos. Ó Deus, nós sabemos que o poder não está em nós, mas o Senhor nos usa como instrumento para a transformação de outras vidas, levando o Teu Evangelho que transforma e salva. Muito obrigado, Senhor, pela Tua igreja, muito obrigado por fazermos parte dela, muito obrigado porque ela está aqui reunida, dobrada-se diante do Senhor, reconhecendo e se humilhando e reconhecendo que Tu és o nosso Deus, soberano sobre nós e sobre tudo e sobre todos. E é no nome deste Deus maravilhoso, no nome eterno do Seu Filho Jesus Cristo, é que nós oramos agradecidos. Amém. Vamos nos colocar em pé, meus queridos irmãos, mais uma vez, e louvar ao Senhor com mais um louvor.
ti que me amou assim, tanto amor por mim que não sou digno. Ao Deus do meu coração, minha adoração e o meu louvor a ti, Senhor, minha gratidão a ti, Senhor, entrego meu viver, pois tu és digno, santo, vida em mim, pois tu és digno, santo, vida em mim. A ti que me amou assim, tanto amor por mim que não sou digno. Ao Deus do meu coração, minha adoração e o meu louvor a ti, Senhor, minha gratidão a ti, Senhor, entrego meu viver, pois tu és digno, santo, vida em mim, pois tu és digno, santo, vida em mim, digno, santo, digno, santo. A igreja pode se assentar. Nesse instante nós ouviremos a palavra do Senhor. Está conosco nessa noite o reverendo Daniel Basso, nosso irmão pastoreia a igreja lá em Vinhedo. Que Deus assim o abençoe e use neste momento para a honra e glória do Senhor. Boa noite, irmãos queridos. Convido a todos a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, conforme nos ensinou Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 27, até o versículo de número 38. Marcos, capítulo de número 8, do versículo de número 27 até o versículo de número 38. Todos acharam? Está escrito na santa palavra do Senhor. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe e, no caminho, perguntou-lhes: quem dizem os homens que sou eu? E responderam: João Batista. Outros, Elias, mas outros,
algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Vamos orar mais uma vez? Convido a todos a fecharem os seus olhos, baixarem a sua fronte e falarmos com Deus mais um instante. Deus, tu és o Criador dos céus e da terra. E a tua santa palavra nos diz que pelo poder da sua palavra, o Senhor trouxe à existência aquilo que não existia. Mundos foram criados pela sua palavra. Se não bastasse, o Senhor, ao criar o nosso mundo, criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Disse, e as coisas apareceram e surgiram. E assim, no poder da sua palavra, o Senhor criou tudo que existe, inclusive os homens. Trouxe vida aos homens pelo sopro de sua boca. Fez do homem ser vivente no poder da sua palavra. Sua palavra chamou um pagão para ser pai de uma grande nação. Sua palavra transformou ossos secos num exército incontável. Sua palavra é a única força desse mundo capaz de dar vida ao homem. Ó Deus bendito, todo-poderoso, soberano e supremo, tua palavra foi lida neste local. Tua palavra, que é poderosa, foi aberta. A minha súplica, ó Deus, é uma só: que a tua palavra, que tem todo o poder, opere em nosso meio aquilo que o Senhor mesmo tem pretendido, tem planejado, para que ela cumpra nesta noite. E que eu não venha a ser, Senhor, pedra de tropeço, muito menos empecilho. Pelo contrário, toma-me em tuas mãos e usa-me para a glória do teu nome, para falar com o seu povo, para a alegria dos homens, para trazer vida aos homens. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos num país que é majoritariamente cristão. Nosso país, alguns dirão que quase 90% da população vai se autoproclamar cristã. Mas a grande pergunta é: o que é ser cristão? O que é o cristianismo? Será que todas essas pessoas que se autoproclamam, que se auto-intitulam cristãos, são de fato cristãos? Será que estes grupos espalhados pelos 4 cantos da nossa nação, e por que não dizer pelos 4 cantos do nosso planeta, são de fato cristãos pelo simples motivo de se dizerem cristãos? Eu creio que não. Eu creio que o cristianismo
é um tipo de fé muito particular. E creio que o seguidor ou adepto do cristianismo é alguém com marcas específicas. Eu não pretendo aqui nesta noite divagar sobre todas as marcas do cristianismo e sobre todas as marcas do cristão. Eu quero apenas mostrar, por meio desse texto que foi lido, 3 marcas do cristianismo e 3 marcas do cristão. Vamos olhar primeiramente a primeira marca do cristianismo. Olha comigo no versículo de número 27 e nós iremos verso a verso até o final desse texto. O texto começa nos dizendo que Jesus juntou os seus discípulos, o seu grupo de discípulos mais próximos e parte para as aldeias de Cesareia de Filipe. Isso está no versículo de número 27. Conta-nos as Escrituras que Jesus havia tido um tempo, um período em Betsaida. E alguns quilômetros ao norte de Betsaida ficava Cesareia de Filipe. Uma cidade importante, uma cidade de clima ameno. Mas Jesus não tem por intenção ter férias ou gozar de férias junto aos seus discípulos. Jesus usa os seus deslocamentos geográficos e os seus distanciamentos, as suas locomoções, sempre com um propósito. E neste propósito em específico, ele junta os seus discípulos para falar com eles. Versículo de número 27 diz que Jesus faz uma pergunta. E essa pergunta é no mínimo interessante, porque Jesus diz: quem dizem os homens que sou eu? Vale dizer que Jesus não está preocupado na sua popularidade ou nos índices de popularidade. Jesus não está preocupado se uma multidão, se ele teve mais likes naquela semana, se ele teve mais curtidas, se mais pessoas se tornaram adeptos a ele. A intenção do Senhor Jesus não é medir a sua popularidade, mas a intenção do Senhor Jesus está voltada para o coração dos seus discípulos. Ele pergunta aos discípulos, ao grupo mais próximo, aos 12, quem dizem os homens que sou eu? E as respostas são variadas. Os discípulos começam imediatamente a responder. Alguns dizem que tu és João Batista. E vale ressaltar que havia um burburinho em Israel nesse período, acreditando que Jesus Cristo poderia ser a ressurreição de João Batista. O próprio algoz de João Batista temia que João Batista voltasse dentre os mortos, porque o matou com requintes de crueldade, simplesmente para satisfazer o próprio prazer do coração. Havia então uma voz que ecoava pelas ruelas daquele então, dizendo: dizem que tu és a ressurreição de João Batista. Quando nós olhamos para esse tempo, a gente fica até meio espantado. Como é que pode esse povo acreditar que Jesus era João Batista? Creem nos nossos dias, há pessoas que acreditam que Jesus é alienígena, que Jesus era um extraterrestre, que Jesus era um militante político, e por aí vai. Há tanta gente que diz tanta coisa do Senhor Jesus, e naquela época não era diferente. Quem dizem os homens que eu sou? E a resposta, João Batista. Mas exatamente como é no nosso mundo, diverso, várias ideias, vários pensamentos, alguns outros diziam que Jesus era Elias. E por que diziam que Jesus era Elias? Porque o final de Malaquias diz exatamente isto. Você conhece a Bíblia, você pode lembrar e trazer à memória que quando João Batista começa a pregar, e isso está lá no Evangelho de João, os fariseus mandam uma comitiva para perguntar: quem és tu? És tu o profeta? És tu Elias? És tu o Cristo? Havia um entendimento de que Elias teria que vir antes do Messias verdadeiro surgir. Mal sabiam eles que o Elias que haveria de vir era João Batista, já havia vindo e já havia feito seu trabalho. Mas diziam que Jesus era Elias, a reencarnação ou a ressurreição de Elias, exatamente como o nosso mundo.
Quem é Jesus? Um espírito de luz que reencarna milhares e milhares de vezes. Da mesma forma que aquele povo tinha várias ideias, este povo tem várias ideias. Mas ainda há uma outra perspectiva. Olhe comigo no versículo de número 28. Diziam inclusive que tu és algum dos profetas. Lá no Evangelho de Mateus, o texto similar, sinônimo a este, dirá que Jesus é Jeremias. Havia uma crendice, havia uma mitologia, havia uma ideia em Israel de que Jeremias teria que ressuscitar dentre os mortos, porque Jeremias era o único que sabia a localização da arca. Então diziam inclusive, tu és Jeremias. O mais importante aqui não é o que a multidão diz. Jesus não está muito preocupado com o que dizem lá fora sobre ele. Jesus não está muito preocupado com o que andam dizendo pelas ruas do nosso país. A intenção é aguçar o coração dos discípulos. A intenção é mostrar o coração dos discípulos e chamar a atenção dos discípulos. E ele consegue isso. Versículo de número 29, nos parece que os discípulos estão olhando para ele. E ele então lhes pergunta, mas vós, quem dizeis que eu sou? A curiosidade, se é que eu posso chamar assim, do Senhor Jesus, não está voltada para o mundo. Mas a sua intencionalidade é saber exatamente o que os discípulos creem. E é óbvio que quando Jesus faz uma pergunta para os 12, sempre surgirá aquele que tomará a frente e falará. E este você sabe quem é. Pedro tomará a voz imediatamente. Pedro então responde, lhe dizendo, tu és o Cristo. Antes de explicar qual é essa resposta e como ela se dá, vale dizer que Pedro não é tão abelhudo assim como a gente imagina. A gente tem essa ideia de que Pedro está sempre se metendo onde não deve, sempre falando o que não precisa, sempre se colocando em maus lençóis. Pedro é aquele que é como o peixe que morre pela boca. Mas não é isso, Pedro tinha uma liderança quase que natural. Quando Jesus pergunta aos discípulos, aquele que era o líder dos discípulos se coloca à frente. Pedro não está dizendo de si, Pedro está representando o pensamento dos discípulos. O que Jesus quer saber é o que os discípulos pensam. E Pedro então toma a voz diante dos 12 e diz, tu és o Cristo. Que resposta grandiosa, que resposta teológica, que resposta profunda. Vale dizer que não foi e não é carne nem sangue que revelam tais coisas. O próprio Senhor Jesus disse em Mateus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que estás nos céus. A resposta de Pedro, utilizando a palavra grega Cristo, é a tradução para a palavra ungido. O Filho de Deus e o Filho de Davi, aquele que representaria céus e terra. A resposta de Pedro é tão profunda teologicamente, é tão densa teologicamente, que precisaríamos de um outro sermão só para explicar a palavra Cristo. Cristo significa o Messias, aquele que representaria o povo, aquele que era enviado do céu para representar o povo da terra, aquele que foi separado, aquele que tinha dentro de si a natureza divina e a natureza humana, aquele que é totalmente Deus e aquele que ao mesmo tempo é totalmente homem. Tu és o Cristo. Aqui então nós chegamos na primeira característica do cristianismo. O cristianismo é uma religião confessional. O cristianismo é uma fé que confessa. Confessa o quê? Que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus e ao mesmo tempo é o Filho de Davi. O cristianismo é um tipo de religião que proclama aquilo que crê, e ela crê numa pessoa, ela crê num indivíduo, ela crê num ser humano encarnado, que mesmo sendo totalmente humano,
Ao mesmo tempo tem poder para perdoar pecados, existe antes da fundação do mundo, todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele, e sem ele nada do que foi feito veio à existência. O cristianismo não é simplesmente sair por aí dizendo eu creio em Jesus, é crer e confessar que Jesus é Deus homem, que a nossa fé está alicerçada em uma pessoa. Não cremos em contos de fadas, não cremos em contos místicos e mágicos, cremos na encarnação do Verbo, no Deus homem, feito carne, nascido de mulher, tendo criado a própria mulher, se entregue e se entregando no madeiro, sendo o criador de todos os lenhos existentes. Ao mesmo tempo, o homem que se entrega, o Cristo Messias, ao mesmo tempo, o Deus conosco, Emanuel. O que é o cristianismo? O cristianismo é uma religião que confessa que Jesus é o Cristo. Quem Jesus é para você? E a resposta que você der, lhe faz ou não um cristão? Porque se o cristianismo é confessional, se o cristianismo proclama e declara um indivíduo, o cristão é aquele que confessa esse indivíduo. O cristão é aquele que abre os seus lábios para dizer que Jesus é o Cristo. Ele não tem uma ideia torta da pessoa do Senhor Jesus. Quem Jesus é? Eu acredito que Jesus é um bom mestre. Este não é um cristão. Quem Jesus é? Eu acredito que Jesus é um líder político. Este não é um cristão. Quem Jesus é? Eu acredito que Jesus é um anjo de luz. Este não é um cristão. Quem Jesus é? Se a resposta vier do coração e a resposta for densamente teológica, ao ponto de afirmar uma só palavra, com quilômetros e quilômetros de significado e entender alguns destes quilômetros, tu és o Cristo, isto lhe faz cristão. Primeira coisa então, o cristianismo é uma fé confessional e o cristão é alguém que confessa que Jesus é o Cristo. Mas ainda não era o momento, nesta historinha específica aqui, de proclamar isso aos quatro cantos. O Senhor Jesus está trabalhando no discipulado e na instrução dos seus discípulos. Não é o momento do machado sair por aí cortando madeira. Ainda é o momento de afiar a ferramenta. O Senhor Jesus está tendo um período a sós com os seus discípulos e por isso no versículo 30 ele os adverte: não contem a ninguém. Não é o momento de vocês saírem por aí. Vale dizer, irmãos queridos, que neste momento de Marcos 8, momento histórico, há quase 2000 anos atrás, não era o momento. Neste momento, no século 21, dia 12 de novembro de 2018, ai de mim e de você se a gente não sair por aí falando que Ele é o Cristo. Neste momento ainda não. Neste momento, temos urgência na proclamação. Mas isso é um outro detalhe, somente um lembrete para você. Vamos agora para a segunda característica do cristianismo e do cristão. Olha comigo no versículo de número 31, veremos a segunda característica do cristianismo. Como eu disse a vocês, Jesus precisa de um a sós com os discípulos, então ele começa a demonstrar o motivo pelos quais ele quer ter um a sós. E o motivo pelos quais Jesus quer ter um tempo com os discípulos é porque ele precisa ensinar. Entenda, irmãos queridos, a nossa fé e a nossa religiosidade não é pautada no ritual. Outros tipos de religiosidade são pautadas no ritual. E aí você não precisa entender nada. Você nem sabe por que veio, basta participar do ritual. O ritual pode abrir as portas,
pode trazer a pessoa amada e por aí vai. Você conhece a religiosidade do nosso país, basta darmos uma voltinha por aí. Participe da sexta-feira tal, participe da campanha de fulano de tal. É como se o ritual em si fosse capaz de libertar. A nossa religiosidade não depende de ritual. Nossa religiosidade é uma religiosidade pedagógica. Ela ensina. O cristão é aquele que aprende, que lê, que estuda. A religião cristã é a religião do livro. Não é à toa que eu imagino que você tenha saído de casa com um livro. Esta religião é uma religião que se pauta na revelação de Deus por meio da escrita. E esta escrita que revela quem Deus é, deve ser aprendida e deve ser ensinada. O cristianismo não é dizer Jesus Cristo é o Senhor de forma mística e mágica. O cristianismo é dizer Jesus Cristo é o Senhor e aprender o que significa ter o senhorio do Senhor Jesus. E não apenas aprender, mas começar a ensinar. Em outras palavras, o cristianismo é uma religião de discípulo e discipulador e discipulado. Jesus ensina. O cristianismo não é um momento, o cristianismo é uma carreira. O cristianismo não é vir à frente e dizer sim. O cristianismo é dizer sim para o resto da vida quando ninguém está te vendo vir até a frente. Aprenda para ensinar. Ensine e permaneça ensinando. E qual é o teor do ensinamento do cristianismo? Versículo 31, tem uma palavrinha aqui que é muito importante nesse texto. E essa palavrinha é necessário. O que Jesus está ensinando é algo de extrema urgência e sem a qual o cristianismo não existe. O que Jesus está ensinando, o que Jesus está passando aos seus discípulos é algo sem o qual não há fé cristã. E ele nos dirá que o cristianismo é uma religião que ensina que Deus, homem, e aqui está escrito o Filho do Homem, e no meu entendimento é uma clara referência a Daniel, aquele que viria entre as nuvens, mas ao mesmo tempo é uma clara referência em relação à humanidade do Senhor Jesus. Essa palavra traz em si o conceito de homem, Deus e homem, que era necessário que este Deus viesse até o nosso patamar e no nosso patamar sofresse no nosso lugar. O que é o cristianismo? Uma religião confessional. O que é o cristianismo? Uma religião que ensina o que confessar. O que é o cristianismo? Uma religião que ensina que Deus desceu até os homens e sofreu no lugar dos homens. Note o que Jesus está ensinando, que isto aqui não é um desvio de percurso ocasional. É necessário que este sofrimento ocorresse. Era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Ele vai começar a explicar o que são essas muitas coisas. Olha comigo, versículo 31. Esse sofrimento de muitas coisas envolve rejeição pelos anciãos, envolve rejeição pelos sacerdotes, envolve rejeição pelos escribas. Em outras palavras, Jesus sofreria nas mãos do poder executivo, Jesus sofreria nas mãos do poder religioso e Jesus sofreria pelas mãos do poder acadêmico ou do ensino, daqueles que eram responsáveis por propagar os ensinamentos antigos dados a Deus, dados por Deus aos judeus. Jesus tinha que sofrer na mão dos seus patrícios, em todas as esferas da sua sociedade. E o sofrimento de Jesus não foi apenas um mínimo sofrimento. Seu sofrimento não foi apenas algumas horas de dor. O próprio Senhor Jesus, falando aos discípulos, disse
que era necessário que o Filho do Homem fosse morto. Irmãos, é estranho cristãos que desejam só vitória. É estranho cristãos que desejam vencer e vencer e vencer e vencer. É tão estranho que isto não faz parte do nosso arcabouço existencial. Qual de nós pode vir aqui na frente e eu fazer uma pergunta simples? Nos últimos 12 meses foi só vitória? E a resposta será, claro que não. Sou brasileiro, sei bem o que é sofrer. Mesmo se não fosse, a realidade humana não é uma realidade de triunfalismo. E se a realidade humana não é uma realidade de triunfalismo, quanto mais a realidade cristã, porque o cristianismo é uma religião que confessa, é uma religião que ensina que Deus haveria de vir como homem para sofrer no lugar dos homens e sofrer até a morte. Assim como fizeram com o dono da casa, farão com os servos. Foi isso que o Senhor Jesus disse. Se fizeram com o pai de família, por que não fariam com os filhotes? É ilusório achar e acreditar que ser cristão é deitar em berço esplêndido, ao som do mar e da luz, ao som de cantigas de ninar. Ser cristão é servir alguém que morreu em nosso lugar. E o cristianismo, quando afirma isto, não é muito fácil de digerir tal ideia. Porque quem gosta de ouvir, você é incompetente para te salvar. Tão incompetente você é, e eu não estou apontando o dedo para você, eu estou falando você, eu, todos nós, todos os seres humanos, somos tão incompetentes sequer de subir a montanha, que Deus precisou descer a montanha e assumir a nossa roupagem, e assumir a nossa feiura, assumir os nossos odores, os nossos pavores, os nossos terrores, e ao assumir tudo aquilo que nós somos, morrer. É estranho que aquele que é o Pai da vida precisa vir morrer por homens que já estavam mortos nos seus delitos e pecados. O cristianismo nos é uma fé que nos humilha de dentro para fora. Você é incompetente para te salvar. Basta um exemplo. 10 nos foram os mandamentos dados. Pega os 4 primeiros. Aliás, pega o primeiro e o segundo. E te pergunto hoje, segunda-feira, amaste a Deus sobre todas as coisas? Amaste a Deus de todo o teu coração? Não tivestes outros deuses diante de si? E a resposta é: falhei. Eu falhei. Você falhou. Nós falhamos. E ao ter a inteligência humilhada, a resposta é catastrófica. Versículo 32 diz, mais uma vez, bom e velho Pedro, mais uma vez, o bom e velho Pedro, mesmo o texto tendo sido exposto claramente, alguns detalhes da Bíblia nos saltam aos olhos. Isso lhes expunha claramente, Jesus não falou em entrelinhas, foi rasgado. Mesmo tendo dito de forma rasgada que o cristianismo é a morte substituta de Deus em favor de pecadores, Pedro o chama à parte. Esse era exatamente o pensamento dos discípulos. Os discípulos não queriam saber de morte. Os discípulos brigam no caminho de Jerusalém para saber qual deles sentaria à direita e à esquerda. Os discípulos estão interessados em cargos. Os discípulos são exatamente como os discípulos de hoje em dia. Eles querem mais saber qual lugar que eles vão sentar. Eles estão mais preocupados em saber qual é a posição que eles vão receber. Ou qual é o lugar que vai reinar. A gente está preocupado com coroa de galardão e etc. Alguns estão preocupados com coroa de galardão aqui e agora.
Alguns, inclusive, estão preocupados em serem reis aqui e agora. Pedro, sendo um bom filho de Adão, chama o Senhor Jesus à parte e começa a reprová-lo. A cena que eu tenho aqui é de uma mãe, daquelas mães italianas, as matronas, chamando seus netos e os seus filhos e com o dedo em riste, fazendo menino, menino, menino. Pedro deu uma dura no Senhor Jesus. Chamou ele de lado, colocou o dedo em riste e começa a reprová-lo. Onde já se viu essa história de morte? Vira essa boca para lá. Se ele fosse brasileiro, ele bateria na madeira. Para com isso, Jesus. Vira essa boca para lá. Sangue de Jesus tem poder se ele fosse evangélico. Por quê? Porque a inteligência é humilhada no cristianismo. O cristianismo não é uma religião de faça você mesmo. O cristianismo é assuma que você é incapaz de fazer. E ninguém quer assumir isso. Ninguém quer dizer, eu não sou capaz. O grande problema de dizer isso é que quando nós proferimos tais coisas, nós nada mais, nada menos, estamos ecoando o cântico da serpente de Gênesis 3. Olha o texto comigo, o texto final. Jesus, porém, voltando-se e fitando os seus discípulos. Interessante mais uma vez. Ele não fita só Pedro, ele olha os 12. Esse é o pensamento dos 12. Não é só o pensamento de Pedro, é o pensamento coletivo. E fitando todos os discípulos, ele repreende a Pedro e diz, arreda Satanás. Quando um cristão acredita que ele pode obter a salvação pelos próprios méritos, ele nada mais está fazendo do que reproduzir a fala do diabo que diz, você será como Deus. Quando Pedro diz, não morra, não fale de morte substitutiva, ele está ecoando o coração da serpente, do velho diabo, que disse ao homem certa feita, não morrerás, mas serás exatamente como Deus, conhecedor de todas as coisas. Note que Pedro está recriminando a sabedoria encarnada de Provérbios. Pedro está recriminando o conhecimento que criou o mundo. Exatamente querendo ser como Deus. Característica 2 do cristianismo. O cristianismo é uma religião que ensina. O ensino do cristianismo é que Deus deveria morrer no nosso lugar, porque somos incompetentes para nos salvar. E o cristão é aquele que, mesmo se sentindo humilhado, prefere ouvir a voz de Deus ao invés de ouvir a voz da serpente. Prefere o conhecimento do alto ao invés do conhecimento do mundo. Prefere o conhecimento do céu ao invés do conhecimento do inferno. Prefere conhecer as coisas lá do alto e desconhecer as coisas dos homens. Versículo 32, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Recapitula comigo, o cristianismo é uma fé confessional. Ela não apenas confessa, mas ela ensina e aprende. Aprende que Deus desceu até os homens, se encarnou, morreu no lugar dos homens para salvar os homens, porque os homens eram incompetentes para ser salvos. O cristão, então, é aquele que proclama, Jesus é o Cristo, e ao proclamar, se sente completamente humilhado por reconhecer que Jesus assumiu o seu lugar, e se Jesus não tivesse feito isso, ele nunca seria salvo. Mas há uma terceira característica, tanto no cristianismo, quanto no cristão. E essa característica Jesus vai ensinar agora a uma multidão. Eu não sei quanto tempo durou a viagem de Betsaida até Cesareia de Filipe. Provavelmente esses 20 e poucos quilômetros não duraram tanto tempo assim. A fama de Jesus já havia apinhado todos os cantos de Israel. Em cada ruela, em cada viela, em cada esquina, sabia-se do Nazareno milagreiro.
e uma multidão se aproxima. Não sei como essa multidão surgiu, porque o texto não nos dá tempo, mas o que o texto nos diz é que de uma hora para outra, os discípulos estão cercados por uma grande multidão. E Jesus vai ensinar a terceira característica do cristianismo. E ele dirá, se alguém, versículo 34, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Antes de explicar aqui o que significa isso, a ideia do Senhor Jesus, quando ele se refere à cruz, não é a fala infame e quase blasfema que nós proferimos no nosso dia a dia. Vou explicar. Você já ouviu alguém dizendo, ou já se pegou dizendo, que fulano, beltrano é uma cruz? Fulano é uma cruz. Homens falam às vezes de suas mulheres, você é uma cruz. Mulheres às vezes falam do seu marido, bota a cruz carregada, bota a cruz pesada. Pais falam dos filhos, e até mesmo filhos falam dos pais. Mas Jesus não está fazendo uma metáfora aqui, ele não está fazendo uma brincadeira. Ele não está dizendo que alguém é chato de galocha. Ele não está dizendo que alguém é tão pesado que parece uma cruz. Não é isto. Isto é o nosso uso cotidiano desta palavra, que, como eu disse, beira a blasfêmia. O que ele está dizendo é que se você quer ser um seguidor de Cristo, você quer adentrar o cristianismo? Pois bem, tome o instrumento de suplício. 5 metros de altura, 3 metros de comprimento, alguns quilos, quase 70, 80 da haste nas costas e se encaminhe em direção ao Gólgota. Ele não está sugerindo suporte pessoas chatas. Ele não está perguntando a sua opinião se você quer ou não segui-lo e morrer. Ele está dizendo que cristianismo é uma religião de morte. Cristianismo é uma religiosidade que envolve autonegação, que envolve seguir os passos em imitação e envolve tomar a sua cruz e se encaminhar para o lugar do próprio martírio e suplício. John Stott disse certa feita que a igreja não está sendo plantada às portas de um parque de diversões. Muito pelo contrário. A igreja do Senhor Jesus está sendo plantada nas portas do inferno. E estas portas jamais prevalecerão contra a igreja, graças a Deus. O cristianismo é uma religião de imitação. Mas ela não pede para você imitar gestos. Erga a mão para o alto, põe a mão no seu coração. Põe a mão sobre o seu irmão. A única imitação que o cristianismo manda você fazer é colocar as suas mãos nos cravos que penduraram o seu Senhor. E lá, ficar com elas abertas, na esperança de que sua morte seja lenta, de que a sua morte seja rápida, para que o seu encontro com o Deus que te amou seja triunfal. Ele está olhando para os discípulos e dizendo, querem ser cristãos? O cristianismo confessa, o cristianismo ensina. O cristianismo ensina alguma coisa que humilha os homens. Mas não basta falar e pensar. O cristianismo é uma religião que se vive. Por isso que não existe cristãos teóricos. Por isso que não existe cristãos não praticantes. Por isso que não existe cristãos que não fazem parte do movimento chamado igreja, que leva homens até o martírio. Quem é o cristão? Aquele que segue. E esse seguir aqui é alguma coisa mais ou menos assim, estar tão perto do mestre, ao ponto da poeira das sandálias do mestre grudarem
na canela suada do discípulo. É perto, é junto. E por que o cristianismo é uma religião que você deve morrer? O Senhor Jesus explica, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Eu não posso fazer isso porque nesse momento da minha vida eu tenho planos. A minha agenda não permite. A minha vida tem propósitos. Primeiro eu vou casar, depois eu terei filhos, primeiro eu vou me formar, e etc, e etc, e etc, e etc. Quando um cristão decide dirigir a própria vida, decide colocar a própria agenda como modelo de vida, na esperança de autossalvação, é exatamente aí que ele acaba de perder a própria vida. O cristianismo, você não vem à frente e Jesus te pergunta, muito bom, não vi a hora de te receber, estava aqui morrendo de vontade de te conhecer. Agora eu te pergunto, o que você quer fazer? Aí você diz, Senhor, eu quero conhecer o mundo, eu quero fazer minha faculdade, eu quero tanta coisa. E aí Jesus pergunta, mas eu estou prestes a voltar? E o cristão comum diz, não, para com essa conversa. Eu não casei, o jovem diz. Eu não tive filhos, o jovem casal diz. Eu não tive netos. Aquele que já tem filhos crescidos. Ainda não desfrutei da minha aposentadoria, diz aquele cujos filhos foram embora. Não é assim. Ao adentrar ao cristianismo, tua agenda acaba de ser rasgada. Tua vida acaba de ser dada. Teus propósitos não mais são teus. Teus planos não existem. Ao ser cristão e adentrar no cristianismo, se quiser salvar a vida, a perde. Mas se perdê-la, se perdê-la. Se entregar a própria vida, Senhor, dons e talentos são teus. Senhor, pouco importa um palácio ou um casebre. Senhor, pouco importa uma grande igreja ou uma pequena. Senhor, pouco importa entre os imundos ou entre os cheirosos. Senhor, pouco importa, porque minha vida é tua e por ela ser tua, façai dela o que quiseres. Este que perde é o único que salva. E note que não é perder a vida por qualquer coisa, não é perder a vida para a criminalidade, não é perder a vida para uma vida de prazeres, não é perder a vida para uma vida regada às coisas desse mundo, é perder a vida pela boa nova de que Deus morreu no lugar dos homens e salvou os homens com a encarnação do seu Filho, é morrer pelo Evangelho. O cristianismo é prático, irmãos queridos. E essa talvez seja a maior espada de acusação à nossa hipocrisia costumeira. Porque nós confessamos de forma clara. Você é cristão? Sim, Jesus Cristo é o Senhor. Põe até no carro, propriedade de Jesus. Você conhece as coisas de Jesus? Sim, conheço. Ele nasceu há muito tempo atrás, nasceu de uma mulher, numa choupana, e realizou milagres. E foi crucificado, inclusive soltaram um ladrão e ele foi morto. E você entende tudo bem disso? E talvez a pessoa diga, ok, que mais? E você diga, tem mais? Sim. Se o cristão não praticar, ele nunca foi cristão. Ele se engana. Ele é um bom convencido, mas nunca foi um convertido. E o que o Senhor Jesus fala é exatamente contra essa hipocrisia. E infelizmente, essa hipocrisia atinge nós aqui do púlpito também. É lógico.
Sou descendente do mesmo Adão, seu pai. Sou filho da mesma Eva, sua mãe. Sou tão pecador quanto você. E é fácil para um pastor se transformar num ótimo falador, num ótimo instrutor, mas num péssimo imitador. Isso acontece. E a repreenda do Senhor Jesus, no versículo 36 é: o que adianta então ganhar o mundo todo e se perder no final das contas? Note que parece que nós queremos chegar naquele dia e a gente se esquece de alguns textos e dizer para o Senhor: Senhor, mas em teu nome, Senhor, eu fiz tanta coisa. Mas eu fiz tanta coisa para a promoção do meu próprio nome. E muita gente entrou, mas eu nunca tomei a cruz. E não passei no fundo, de um belo sepulcro pintado de branco de cal. Que daria um homem em troca da sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Séculos e séculos de chamas infernais. Gerações incontáveis de choro e ranger de dentes. O caos do distanciamento de Deus e a presença da escuridão eterna nos assediando dia após dia em carne e na carne. O que daria o homem para se livrar disso? O que daria o homem para escapar disso? O que daria o homem para fugir disso? Por isso, então, nós devemos nos humilhar mais uma vez. E ao invés do medo do que os homens vão pensar, e eu entendo esse medo, porque eu também tenho. Pastor, o senhor está me dizendo que eu devo ser um cristão radical? Sim. E talvez o seu coração esteja dizendo: e meus amigos do grupo de infância? E meus amigos do trabalho? E meus parentes, o que pensarão de mim? Pensarão que eu sou um crentinho chato, radical, vivo falando de Jesus e abri mão da própria vida. Pois é. É melhor essa geração adúltera nos tacar pedra do que essa geração adúltera nos aplaudir. Por quê? Quem tem o aplauso da geração adúltera tem a vergonha do Deus dos séculos. Mas quem tem as pedras da geração adúltera, por causa das palavras e por causa do Filho do Homem, mostra exatamente que não se envergonha do Filho do Homem e nunca se envergonhou. O que Jesus nos diz é que no circo dos nossos afetos, só há um tipo de amor capaz de nos salvar. O amor à glória dEle, o amor ao nome dEle, o amor à obra dEle, o amor à Santa Cruz, o amor ao Santo Evangelho. E este é o único amor capaz de nos salvar. Se os nossos afetos estiverem voltados aos aplausos do mundo, Jesus nos adverte no versículo de número 38, que quando Ele vier na glória do Pai, com milhares e milhares, milhões e milhões de anjos, a fim de derreter esse planisfério e recriar céus e terra, e refazer a sua criação, para a glória dEle mesmo, no dia em que Ele voltar. Se o nosso testemunho foi: eu morri para o mundo e vivi para o Senhor, ouviremos do Senhor: vinde a mim, benditos de meu Pai, a mesa é de vocês, tudo é teu, entrem. Mas se naquele dia nós olharmos para o céu e olharmos para os homens,
e os homens disserem: quem é este? E como Pedro, nós praguejemos naquele dia. A ira que foi aplacada não mais será retida. Naquele dia, a ira de Deus será derramada. E se os braços do Senhor Jesus não estiverem sobre nós para suportar o castigo, certamente suportaremos por toda a eternidade. O que é o cristianismo? É uma religião confessional que ensina uma mensagem humilhante. E que não apenas ensina, mas que convida homens e mulheres a imitarem, a não se envergonharem de Deus, mas a irem na contramão do mundo. Quem é o cristão? O cristão é aquele que fala. Quem é o cristão? O cristão é aquele que ensina. É aquele que ensina uma mensagem humilhante. E humilhado, toma sua cruz e segue. E ao seguir, mesmo em meio aos tomates do mundo, diz: Jesus Cristo é o Senhor. Ora venha, Senhor, pois estou aqui. Que Deus nos ajude, irmãos queridos, a não apenas compreendermos o cristianismo, mas a de fato sermos cristãos que falam, entendem e vivem. Deus nos abençoe. Vamos orar e a gente termina esse culto, esse momento de exposição da palavra. Ó Deus, nós precisamos pedir perdão ao Senhor, porque sabemos falar, sabemos ensinar, entendemos, mas somos nécios, tardios em limitar. Temos uma agenda voltada para nós mesmos. Somos preocupados com os favores do mundo e não nos damos conta de que fomos chamados para engrandecer, para lhe render louvores e para lhe agradar. Somos chamados para isto. Não somos chamados para agradar o mundo nem os homens, somos chamados a tomar a nossa cruz, morrer, abandonar nossa vida e viver uma vida em meio a essa geração perversa e adúltera, diferente, santificada, separada. E se isto nos ostracizar, se isto nos envergonhar, se isto nos colocar de canto e nos fazer perder, mais importa perder as coisas do mundo do que perder a própria salvação. Pedimos perdão, porque somos lerdos em limitar. No entanto, tua graça, tua misericórdia, tua compaixão, teu amor e tua bondade certamente está sendo derramada sobre nós. Porque se assim não fora, o Senhor não haveria de dizer o que disseste nesta noite. A graça do Senhor nos abre os olhos. A graça do Senhor nos abre os ouvidos. E principalmente, a graça do Senhor nos abre o coração. O nosso único pedido é que esta graça, que abriu os olhos, ouvidos e coração, gere em nós tamanha força, por meio do seu Espírito, para de uma vez por todas, mover os nossos pés e as nossas mãos. Não mover pés e mãos para o mundo, mas mover pés e mãos para a cruz. E quem sabe, ó Senhor, cantemos um dia como André cantou ao ver a cruz. Bendita és tu, ó cruz, porque por meio de ti verei o meu Salvador.
nos faça cantar enquanto marchamos em direção à nossa crucificação. Te adoramos, ó Deus. Muito obrigado por essa noite. Seja bendito o teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Diante de tantos enganos que vivemos nos nossos dias, pelo menos cada um que está aqui nesta noite e todos que nos assistem, certamente não podem mais usar da desculpa da compreensão do que é ser um cristão de fato e de verdade, do que é viver o cristianismo da cruz, não é um cristianismo sem cruz que muitos têm vivido hoje. Graças a Deus pela sua palavra. Nós vamos nos colocar em pé nesse instante, nós consagraremos nesse instante a Deus as nossas ofertas em resposta e em gratidão ao nosso Senhor, por tudo que Ele já tem feito nas nossas vidas. Louvamos ao Senhor pela expressão maior do seu amor, que é a cruz, de tanto sofrimento, mas de tanta glória para nós, o derramar da graça de Deus. E essa graça tem sido derramada dia a dia nas nossas vidas, e que em nome de Jesus, que nós possamos reconhecer que nós fomos chamados pelo Senhor para viver esse cristianismo, que não é viver um cristianismo, como o nosso irmão disse, cheio de vitórias e vitórias somente, mas um cristianismo que nos leva a cada vez mais imitar o Senhor Jesus e carregar a sua cruz. Que o Senhor nos abençoe e nos dê o discernimento sempre, à luz da sua palavra e através do seu Santo Espírito. Enquanto nós louvamos ao nosso Deus com este último cântico, aquele irmão que o Senhor tocar em seu coração, venha à frente e consagre assim a sua oferta. Não sou nada, Jesus, Tu és o meu valor, és meu Salvador, meu maior amor. Tua beleza eu quero refletir, exalar Teu perfume, Jesus, e ser santo como és, ser puro como és, te
sou e ser santo como és. Tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus, e convém diminuir para que o Senhor cresça em mim. Me convém esvaziar e encher-me de ti, negar tudo que sou e ser santo como és. Tomar a minha cruz e seguir-te, meu Jesus. Meus queridos e amados irmãos, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e eterno Pai, a comunhão, a direção, as consolações do Espírito Santo estejam em seus corações hoje e até o dia glorioso da volta do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode se sentar. Queremos agradecer a todos os queridos que estão aqui conosco, agradecer a todos que nos acompanharam também pela internet. Louvamos a Deus pela vida do nosso querido irmão, reverendo Daniel, pela oportunidade de ouvi-lo, de conhecê-lo. Os irmãos, orem pela sua vida, orem pela sua igreja, como sempre temos orado e orado pela vida daqueles que temos tido o privilégio de recebermos em nossa igreja. No próxima segunda-feira estará conosco o reverendo Wagner Zanelato. Ele é pastor da Igreja da Lapa e também presidente do Desafio Jovem no Brasil, e certamente estará nos abençoando também com a palavra do Senhor. Convide outros para vir estar conosco também, convide outros para acessar e participar conosco, acompanhando o nosso conteúdo, compartilhando também na internet, que certamente muitas outras pessoas serão abençoadas e edificadas, como certamente você foi nessa noite. Então, que Deus muito os abençoe e que você possa dar um abraço no seu irmão, despedir dele e desejar uma boa semana em nome de Jesus. Deus os abençoe.